Tem um filminho rolando que tá super em alta entre as crianças, que se você tiver filho, sobrinho, criança da família, talvez você saiba qual é. Eu tô falando do Guerreiras do K-pop. É um filminho de animação, muito legal, por sinal, que eu assisti, inclusive, esse final de semana com o meu enteado. E ele tá viciado nesse filme, ele quer assistir toda hora. E aí ele me convidou pra assistir com ele. E eu fui passar esse tempinho com ele, despretensiosamente. Mas é engraçado quando a gente tem certos conhecimentos e a gente não consegue mais assistir as coisas sem terapeutizar, entre aspas. Então eu consegui ver várias coisas simbólicas no filme que me trouxe várias reflexões e eu pensei, isso daria um bom conteúdo. Então, pega o seu café do lado daí e vamos conversar, porque eu trouxe coisas muito legais pra gente conversar sobre esse filme. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Thaís, muito prazer. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade de uma forma simples e sobre feminilidade também, para você se tornar uma mulher cada vez mais feminina, leve, próspera, conectada com a sua essência. Então, se você gosta desses assuntos, já clica aqui em se inscrever para não perder nada por aqui. E para começar, deixa eu contextualizar para vocês. Se vocês não sabem do que eu tô falando, de que filme é esse, não assistiram, enfim, resumidamente, a cada geração existiam guerreiras, que eram três, que combatiam o mal. E as guerreiras do K-pop, elas são então três guerreiras que foram escolhidas na geração atual para combater o mal e elas fazem isso através da música. E isso eu achei muito legal. E aí, qual que é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês? Que a forma que elas usam para proteger o mundo, para deixar o mundo protegido, é através da música, do canto. E isso é extremamente simbólico. Por quê? Quando a gente traz um pouco da metafísica e a gente entende que nós temos um campo eletromagnético, que a Terra tem um campo eletromagnético e que a música também tem frequência e que interfere sim no nosso campo, no nosso estado mental, no nosso humor, no nosso inconsciente, isso faz todo sentido, porque as músicas que a gente escuta diariamente, elas estão sim influenciando o nosso campo, que interfere nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, assim como as letras também interferem no nosso subconsciente, no nosso sistema de crenças, trazendo um pouco mais para a parte da psicologia moderna. E a gente até precisa ter um pouquinho de cuidado para falar sobre esses assuntos, porque nem todo mundo tem a mente aberta, né, para entender o contexto de tudo isso, para enxergar a influência que acontece no mundo através, né, de coisas simples como uma música, mas isso já vem de muitos anos. E eu não estou aqui para pregar nada, trazer verdades absolutas, até porque não existe nenhuma verdade absoluta. Existem estudos. Mas, como uma boa estudiosa que eu sou, eu trago as minhas reflexões sempre com um embasamento. A gente sabe que as músicas têm a sua frequência, que interferem no nosso campo, e eu achei muito inteligente da parte do filme trazer essa questão do quanto elas protegem o mundo das pessoas através do seu canto. E isso nos traz a refletir também que tipo de coisas que a gente escuta diariamente. É sempre bom a gente observar. Eu sou uma pessoa que eu tenho escutado pouca música, mas principalmente depois que eu me tornei mãe, eu comecei a cuidar muito mais o tipo de música, o tipo de coisas que eu vejo na TV, nos filmes, nas séries, porque o nosso cérebro, agora trazendo mais da parte da neurociência, o nosso cérebro, ele não entende o que é real do que é fictício. Então, tudo que a gente vê e que a gente sente uma emoção, o nosso cérebro não sabe que aquilo ali é fake, que aquilo ali não é real. Então, a gente tá gerando, sim, emoções, a gente tá trazendo coisas para o nosso subconsciente também. Uma pessoa que quer ter um bom relacionamento, por exemplo, já dei esse exemplo em outros vídeos, mas uma pessoa que quer ter um bom relacionamento e ela fica só escutando músicas de sofrência, de traição, de pessoa que não presta, de pessoa que só quer curtir na balada e não sei o que, não sei o que, é isso que ela tá gravando no subconsciente dela. Tudo que a gente escuta está moldando sim o nosso sistema de crenças e está influenciando também o nosso campo, que influencia o nosso humor, que influencia as nossas emoções, que influencia o nosso estado como todo, como a gente se sente diante da vida.
Então, fica a reflexão do que você tem ouvido do lado daí, se isso mais te protege, mais te eleva, mais te ajuda a se sentir bem, ou se são coisas que te colocam para baixo, que te desvaloriza, que coloca a mulher lá no chão, como muitas músicas populares de hoje, que são músicas que baixam a tua frequência, que te deixam com a sensação de mais ansiosa, de mais triste também. Enfim, observa o que você tem escutado e quanto isso tem te influenciado no seu humor, nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu estado como um todo. Outra questão do filme foi que há muito tempo elas estavam no poder, né? Elas estavam conseguindo proteger o mundo. E o mal ele não conseguia atingir elas. E aí surgiram personagens que tiveram uma sacada diferente. E eles pensaram, se elas estão conseguindo vencer através da voz delas, então nós vamos usar a nossa. E aí surgiu os Saja Boys, se não me engano é esse o nome, que é uma outra banda de K-pop masculina, onde eles estavam usando a voz deles, o canto deles para o mal, para atingir as Huntrix, acho que é o nome da banda das guerreiras. E eu achei isso muito, muito, muito simbolicamente bom, porque isso é real, gente, isso é real, assim. Eu acho que quem não enxerga isso, ou tá muito dormindo, ou tá muito presa no seu ego que não quer admitir que existem sim muitos artistas que são usados para influenciar negativamente. Pronto, falei. Não vou falar o nome de artistas aqui, não vou apontar o dedo, mas trazer um fato, né? Um fato. Não enxerga quem não quer. A gente tem sim sistemas de manipulação em massa já há muitos anos e a indústria da arte, ela está envolvida nisso, sim. Então a gente tem novelas, a gente tem filmes, a gente tem séries, a gente tem emissoras, e a gente tem artistas, né, bandas, cantores, que influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente vê muitos artistas hoje, principalmente aqui no Brasil, que são ótimos artistas, que têm músicas boas, músicas que falam de coisas boas, que falam de amor, que falam de bons relacionamentos, que falam de estar apaixonado, que a maioria das músicas é sobre relação, né? Não adianta, a maioria das músicas que a gente conhece é sobre relacionamentos, mas tem sim músicas sobre relacionamentos bons, sobre, enfim, coisas boas, né? Mas tem sim aquelas músicas que levam para a influência negativa, aquelas músicas que botam a mulher lá no chão, aquelas músicas que trazem vulgaridade sexual, aquelas músicas que, enfim, carregam muito peso da maldade mesmo embutida ali e quem escuta tá assim sendo influenciado negativamente, mesmo que diga, ah, eu escuto só por causa da batida, a batida é boa, não importa. Frequência não escorre, é que nem a lei da gravidade. A lei da gravidade não escolhe quem que vai ficar no chão, quem que vai cair. Ela é universal. E energia, frequência, vibração é universal também. Então, ele não escolhe, essa aqui eu não vou atingir. Não existe isso. Então, quem escuta esse tipo de música, sim, está sendo influenciado. E existe no nosso mundo uma guerra espiritual, isso a gente já sabe. Isso é outra coisa, assim, que só não enxerga quem não quer. Existe sim uma guerra espiritual e o mal, ele usa suas artimanhas para ele atingir pessoas, principalmente pessoas em massa. E se você não está consciente disso, você entra na massa e é influenciado também. Então, não significa que você não possa mais escutar música, não sei o que, não sei o que. Não é esse sentido. É mais no sentido de observar o que você tem escutado, se realmente vale a pena você ficar escutando músicas que te colocam para baixo, que te desvalorizam, ou que falam sobre destruição, ou sobre o próprio mal, né, propriamente dito, porque tem passarinhos. Porque tem, sim, músicas que são pesadíssimas, de artistas muito conhecidos mundialmente. E se tu for olhar a letra, são letras pesadas, que deixam explícito ali o lado que eles estão.
Então, é importante abrir os olhos para isso, enxergar o que está acontecendo e não se deixar manipular por simplesmente fechar os olhos. São escolhas da vida, né? Nem tudo é tão confortável como parece. Então, às vezes a gente precisa assim fazer escolhas que vão moldar o nosso caráter, que vão moldar nossas crenças, que vão moldar a forma como a gente enxerga o mundo, porque cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. O meu mundo não é igual ao seu mundo. A realidade que a gente conhece, por isso que eu digo que eu não trago verdades absolutas aqui, o que eu trago é a partir de estudos e vivências minhas e que moldaram a minha visão de mundo. E tem muita gente que tem a sua visão de mundo formada por influências externas. E é aí que entra a espiritualidade real, que quando a gente abre o nosso coração para Deus influenciar de dentro para fora, aí a coisa muda. Aí a gente consegue enxergar muitas coisas que as outras pessoas não enxergam. E isso sim, às vezes pode se tornar um pouco desafiador, porque você está enxergando os olhos de outro mundo e isso te faz mudar de vida, isso te faz ir para um outro patamar. E isso faz sim com que você tenha que muitas vezes deixar relações, quebrar ciclos, mudar de lugar, às vezes mudar de emprego, mudar, enfim, várias coisas dentro da sua vida, amizades que não cabem mais. Aí é algo muito único de cada pessoa, mas é fato de que quando você desperta, você acorda, você consegue enxergar as coisas que antes você não estava conseguindo ver, muitas vezes a vida te leva para um outro patamar, para um patamar melhor. Assim você está evoluindo, você está melhorando, cada vez mais atingindo melhores versões. E a partir daí, da sua consciência, é que você pode fazer escolhas que vão te trazer de volta para a vida que você tinha ou que vão te impulsionar cada vez mais. E por fim, então, no filme é claro que as meninas no final elas ganham e tal, elas combatem o mal com sua música e tudo mais, tudo lindo, tudo, enfim, com musiquinhas bem chicletes que depois fica na cabeça. Mas para fechar assim com chave de ouro o nosso vídeo, é a questão de que não basta só a gente escolher como a gente está sendo influenciado, o que a gente escuta, né? O que a gente está recebendo, como também escolher a forma que a gente vai colocar para fora, colocar a nossa voz no mundo, porque o mal ele não pede licença para falar. E qualquer brecha que a gente dá em momentos de briga, em momentos de, enfim, de caos, de medo, o mal vem aqui, ó, cochichar. Ele vem, ele fala como mostra também no filme, né, em muitos momentos. Dos meninos lá da bandinha de K-pop, ele fala, eu escuto as vozes dele na minha cabeça. E isso é real, a gente escuta na nossa cabeça as influências através dos nossos pensamentos. Muitas vezes são influências de coisas que a gente está escutando no nosso externo, seja tanto de música, tanto de coisas que a gente assiste, quanto de conversas com outras pessoas que às vezes têm uma consciência mais limitada, pessoas que às vezes são aquelas pessoas âncoras que te colocam para baixo, que só querem fazer fofoca, que só querem ficar falando mal do outro, que só querem espalhar a maldade por ali. Muitas vezes você é influenciado também por isso. E aí começa a surgir aqueles pensamentos de autossabotagem, de, enfim, negação, ou você tem um projeto, você quer conquistar alguma coisa, você tá empolgada e vem alguém e te coloca para baixo, ou fala, enfim, sei lá, coisas bestas que te fazem duvidar de você mesma, que faz duvidar se vai dar certo, ou que faz você pensar, que hoje eu tô com preguiça e tá tudo bem, eu não preciso fazer o que precisa ser feito, porque o fulaninho lá tá de perna pra cima e tá tudo bem. Não tá tudo bem com o fulaninho, ele só quer que pareça que está tudo bem. E aí você cai na influência, muitas vezes. Sabe aquele ditado de me diga com quem tu andas que eu te digo quem você é? Ele é real, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Porque tudo está influenciando, inclusive as pessoas que estão do nosso lado. Então, além da gente tomar esse cuidado com o que a gente está recebendo e entender as vozes da nossa cabeça, se são influências externas ou se são realmente da nossa essência,
que aí entra um relacionamento mais íntimo com Deus, existe também a questão de a gente colocar a voz no mundo, porque como eu disse, o mal ele não pede licença para falar. E aí, se você tem luz dentro de você, se você tem coisas boas dentro de você, você não vai colocar no mundo para deixar esse mundo um pouco mais iluminado, para deixar esse mundo um pouco melhor? Para e pensa, não é num sentido de romantizar ou de trazer um conto de animação, né, como filme. Não, é no sentido de que você tem esse poder. Todo mundo tem esse poder, mas é uma escolha sua se você vai colocar as coisas boas que você tem para o mundo, se você vai compartilhar. E não significa, você é uma pessoa pública. Não, não é nesse sentido. É no sentido ordinário mesmo, como eu falo em diversos outros vídeos, que o nosso propósito ele está no ordinário. Ele está na forma como você conversa com a sua família, com os seus filhos, com a pessoa que você encontra na fila. Às vezes vem uma pessoa reclamar e você, é verdade, você reclama junto. Ao invés de você, sei lá, tentar mostrar um outro lado. Às vezes vem uma amiga conversar com você e sem perceber você bota pilha para essa amiga brigar com um namorado porque você toma as dores dela, sem perceber que você pode conversar de uma outra maneira, que você pode levar luz para essa pessoa, um conforto, um acolhimento, sem se envolver, sem influenciar na decisão dela. São essas pequenas coisas que quando a gente começa a ter consciência, as coisas começam a se transformar na nossa vida, porque a gente começa a ter escolhas mais conscientes. Então é essa a reflexão que eu quis trazer através desse vídeo, através de um filme tão bobo, que se você tiver criança, assiste junto, que é muito gostoso esses momentos, né? Mas que dá pra gente trazer muitas reflexões sobre isso, porque são coisas que acontecem sim no nosso mundo real. A gente só precisa abrir o olho e se permitir enxergar. Se você quer começar um novo ano fazendo diferente para colher frutos diferentes, para ver sua vida se transformando, começa por aí. Começa por enxergar as coisas que acontecem na sua volta, a ter mais consciência das influências que você tem e da influência que você é. E acredite, só de você fazer isso já vai mudar muita coisa na sua vida, confie em mim. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, manda para alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.